Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós. Amados irmãos e irmãs em Cristo, você que abre as portas da sua casa e do seu coração para o santuário em casa. Na semana passada, a gente viu que o coração de Cristo não aceita uma caridade de gotas diante da pobreza. Hoje o Papa Leão XIV avança no Dilexite dos números 95 a 98 e nos mostra onde esse coração quer nos levar, para dentro da cultura. O Papa diz que o amor de Cristo é inculturado, ele não ignora a nossa história, a nossa arte, a nossa dor de povo. Ele assume tudo para redimir tudo. Por isso, a evangelização não é colonização, é encontro. É o coração de Jesus falando a língua do sertão, da favela, da universidade, da roça. E quando a cultura se deixa tocar por este coração, ela gera beleza nova. Música, festa, solidariedade, luta por justiça. A fé vira cultura e a cultura vira louvor. Mas atenção, o Papa alerta que há culturas de morte tentando sufocar este amor. Cultura do descarte, do individualismo, da idolatria do dinheiro. E só um coração apaixonado vence isso. E quem viveu isso na pele? A serva de Deus, Madre Leônia Milito. Italiana de sangue, brasileira de coração, ela chegou aqui e não impôs um jeito europeu de ser igreja. Ela aprendeu a rezar o terço com as lavadeiras do Rio, a cantar com as crianças negras de Londrina, a defender os pobres com a coragem dos profetas. Madre Leônia enculturava o evangelho porque tinha o coração de Cristo. Hoje nós pedimos: serva de Deus, Madre Leônia Milito, intercedei por nós, que a gente aprenda a amar nossa cultura sem adorar os ídolos dela, que a gente leve o coração de Jesus para dentro das novelas, das escolas, das redes, das políticas públicas. Mas essa missão é grande demais para nós sozinhos. Sem o Espírito Santo, a gente vira folclore. Com ele, a gente vira fogo que transforma a cultura em reino de Deus. Por isso, agora, vamos invocar. Ele é o artista que nos ensina o coração de Cristo a falar cada língua, a tocar cada coração. Vinde, Espírito Santo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus de meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus de meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. No modelo do êxito individualista em vigor, parece que não faz sentido investir para que os lentos, fracos ou menos dotados possam também se ingrar na vida. A pergunta que reiteradamente surge é sempre a mesma: os menos dotados não são seres humanos? Os mais fracos não têm a nossa mesma dignidade? Aqueles que nasceram com menos possibilidade valem menos como seres humanos e devem limitar-se apenas a sobreviver? A resposta que damos a essas perguntas determina o valor das nossas sociedades e dela também depende o nosso futuro. Ou reconquistamos a nossa dignidade moral e espiritual,
ou caímos numa espécie de poço de imundície. Se não pararmos a pensar as coisas a sério, continuaremos, de forma explícita ou dissimulada, a legitimar o modelo distributivo atual, no qual uma minoria se julga com o direito de consumir numa proporção que seria impossível generalizar, porque o planeta não poderia sequer conter os resíduos de tal consumo. Entre as questões estruturais que não se pode imaginar conseguir resolver a partir de cima e que exigem ser tratadas o mais rapidamente possível, conta-se a dos lugares, espaços, casas e cidades onde os pobres vivem e caminham. Bem o sabemos. Como são belas as cidades que superam a desconfiança doentia e integram os que são diferentes, fazendo desta integração um novo fator de progresso. Como são encantadoras as cidades que já no seu projeto arquitetônico estão cheias de espaço que unem, relacionam, favorecem o reconhecimento do outro. Ao mesmo tempo, não podemos deixar de considerar os efeitos da degradação ambiental, do modelo atual de desenvolvimento e da cultura do descarte sobre a vida das pessoas. Com efeito, a deterioração do meio ambiente e a da sociedade afetam de modo especial os mais frágeis do planeta. Portanto, mesmo correndo o risco de parecer estúpidos, é tarefa de todos os membros do povo de Deus fazer ouvir, ainda que de maneiras diferentes, uma voz que desperte, denuncie e se exponha. As estruturas de injustiça devem ser reconhecidas e destruídas com a força do bem, através de mudança de mentalidade e também com a ajuda da ciência e da técnica, através do desenvolvimento de políticas eficazes na transformação da sociedade. E é preciso recordar sempre que a proposta do Evangelho não é apenas a de uma relação individual e íntima com o Senhor. Ela é mais ampla. É o reino de Deus. Trata-se de amar a Deus que reina no mundo. Na medida em que Ele conseguir reinar entre nós, a vida social será um espaço de fraternidade, de justiça, de paz, de dignidade para todos. Por isso, tanto o anúncio como a experiência cristã tendem a provocar consequências sociais. Procuremos o seu reino. Por fim, um documento que inicialmente não foi bem recebido por todos oferece-nos uma reflexão sempre atual. É frequente dirigir aos defensores da ortodoxia a acusação de passividade, de indulgência ou de cumplicidade culpáveis frente a situações intoleráveis de injustiça e de regimes políticos que mantêm essas situações. A conversão espiritual, a intensidade do amor a Deus e ao próximo, o zelo pela justiça e pela paz, o sentido evangélico dos pobres e da pobreza são exigidos a todos, especialmente aos pastores e aos responsáveis. A preocupação pela pureza da fé não subsiste sem a preocupação de dar a resposta de um testemunho eficaz de serviço ao próximo, e em especial ao pobre e ao oprimido, através de uma vida teologal integral. Amém. O Papa Leão XIV é direto. Ele fala de regimes políticos que mantêm situações de miséria, traduzindo: tem sistema que fabrica pobre e tem cristão que reza, mas assina embaixo com o silêncio. Aí o Papa cobra conversão espiritual. Mas não é só rezar o terço, é trocar o coração, é parar de se acostumar com criança na rua, com fila do SUS, com salário de fome. Ele pede zelo pela justiça e pela paz. Zelo é fogo, gente. Não dá para ser morno. E fala do sentido evangélico dos pobres. Pobre não é coitado, é Cristo escondido, é lugar onde Deus fala mais alto. E atenção, essa cobrança é para todos, mas especialmente para quem tem cargo. Padre, bispo, político católico, empresário que comunga. Quem manda não pode lavar as mãos. Aí vem a frase que incomoda. A preocupação pela pureza da fé não subsiste sem o serviço ao pobre. Ou seja, não existe doutrina pura com mão suja de omissão.
Não adianta defender dogma e defender regime que mata de fome. Fé verdadeira suja o pé na favela, gasta a sola de sapato, incomoda poderoso. É vida teologal integral. Fé, esperança e caridade no voto, no contrato, no salário que eu pago. Madre Leônia falava, ou a gente é ponte ou é muro. Hoje eu te pergunto, sua fé está sendo ponte para o pobre chegar em Cristo? Ou muro que protege seu privilégio? Reza comigo. Coração de Jesus, nos livrai da fé sem obras. Dai-nos a coragem de Madre Leônia. Amém. Depois de ouvir o que o coração de Cristo pede de nós, não dá para terminar este programa de qualquer jeito. A gente termina de joelhos, termina com o coração no altar. Coração de Jesus que amaste até o fim, dai-nos um olhar novo sobre os pobres, que a gente nunca mais fale pelos pobres sem falar com os pobres, que a nossa caridade não seja esmola que humilha, mas partilha que devolve dignidade. Por intercessão da serva de Deus, Madre Leônia Milito, mulher que fez do pobre seu altar e da justiça sua oração, ensinai-nos a lavar os pés, não só a beijar imagens. Que nossa fé seja pura, porque nossas mãos estão sujas de serviço. E agora, Espírito Santo, permanecei conosco. Guardai em nosso coração tudo que ouvimos, para que vire gesto, vire atitude, vire reino de Deus na nossa rua. Amém. E assim chegamos ao fim de mais um santuário em sua casa. Obrigado por rezar, por chorar e por se incomodar junto com a gente. Mas a caminhada não para. O Papa Leão XIV continua nos provocando na Dilexit T. E terça que vem o tema é forte, é profético. Os pobres como sujeito. Chega de tratar o pobre como objeto de nossa caridade. O Papa vai nos lembrar que eles são protagonistas do reino. Tem voz, tem nome, tem direito. E a gente vai meditar juntos como abrir espaço para eles falarem. Terça, no mesmo horário, no mesmo canal. Traz o coração aberto, traz o terço na mão e traz alguém que precisa ouvir que Deus não esqueceu dos pequenos. Que o coração de Jesus abençoe sua casa. Que Madre Leônia rogue por nós, por sua família. Fique com Deus e até terça que vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas ruas,
naquele chão, naquele poço e em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz e a esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou, e após 3 dias a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos a Jesus de Nazaré. Glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé, e um dia voltará.